Olá pessoal do meu canal na internet, que a paz seja com você, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja acessando o meu vídeo, que Deus possa alcançar você e também a sua casa com sua infinita graça e bondade. O vídeo de hoje é mais uma vez o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas da CPAD. Eu quero insistir aqui uma vez mais, para quem ainda não viu, apresentar para você a revista Ensinar, que é uma outra opção, uma boa opção que eu recomendo para a Escola Bíblica Dominical na sua igreja, né? Então, eu vou deixar aqui mais uma vez no vídeo aí alguns prints de uma das lições e eu recomendo para você. E sabe que uma coisa legal nesta revista é que ela não vem com data definida. Então você pode estudar ela em qualquer tempo, em qualquer dia, que você não vai estar atrasado, as lições não vão estar vencidas, né? Então, revista Ensinar, vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link com uma amostra da primeira lição, né? E por que eu sempre estou apresentando isso aqui para você? Eu não disse nos vídeos anteriores. Eu faço parte da coordenação editorial e gráfica do projeto desta revista. Quem comentou esta aqui foi o meu amigo e o meu pastor André de Souza, que é pastor sênior da Segunda Igreja Batista Renascer em Caratinga. A próxima revista do próximo trimestre, o quarto trimestre, eu sou o comentarista. Vai ser o comentário sobre Salmos. Eu gostaria de recomendar a você. Uma vinhetinha do canal e eu continuo com você na sequência. Lição de número 3, Acabe e o profeta Elias, dando sequência nessa série de estudos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Texto áureo da nossa lição de hoje é Deuteronômio capítulo 7 e o versículo de número 9. Vamos ver o que a Bíblia está nos dizendo lá. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática desta lição, o autor colocou que Deus é um Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A verdade é que o pecado confessado, ele é perdoado. Porém, o perdão de Deus a qualquer pecado que cometamos não anula as consequências das nossas transgressões. É bom termos a consciência disso. O perdão é possível ser alcançado através da confissão, arrependimento, mas as consequências elas não são apagadas. Então, mesmo perdoado, o pecador ele vai ter que conviver com as consequências do seu pecado, né? O objetivo geral desta lição tem como foco asseverar que todo pecado gera uma consequência. É isso que eu estou argumentando aqui. Acabe foi um dos reis mais perversos da história de Israel. Ficou conhecido como o pior rei da história de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu algumas coisas terríveis que acontecessem em Israel. E o pior pecado que ele permitiu que acontecesse foi o da idolatria, imitando os seus vizinhos pagãos, tudo isso por uma influência direta da mulher que ele se casou, a perversa Jezabel, que é o assunto do primeiro tópico da lição, o casamento de Acabe com Jezabel. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira intensa, como nenhum outro rei de Israel permitiu. O erro
para que isso acontecesse, começou lá atrás ao se casar com Jezabel, que era uma princesa do reino de Sidom. Essa mulher era devota a duas divindades, Baal e Azera, dois deuses adorados pela nação vizinha de Israel, Sidom, né? E o que ela fez? Levar exatamente para Israel o culto a esses deuses, né? Aquela velha história conhecida de que eu vou casar com uma pessoa ímpia e vou convertê-la ao Senhor. Isso aí, de 1000, acontece um caso. E olha lá, né? A tendência é aquele reto se desviar. Acabe já tinha um perfil de ser controlado, né? De ser manipulado pelas pessoas, e Jezabel tinha um gênero forte, acabou controlando mesmo esse camarada que andava, como a gente diz aqui na nossa terra, né? Embaixo da sola do chinelo da sua mulher. Esse é um ditado mineiro. Dentre tantas perversidades que Jezabel praticou em Israel, ela destruiu os altares do Senhor. Ela não apenas trouxe para Israel um culto ao Deus estranho, como ela destruiu os altares ao Deus verdadeiro. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ela também ameaçou os profetas, né? Entre os profetas ameaçados estava a vida do profeta Elias. Ela não só ameaçou os profetas, como ela também matou muitos profetas. Matou também um homem chamado Nabote, que havia recebido uma vinha, uma plantação de uvas, né, de herança, e ele, não querendo negociar a sua herança com o rei Acabe, Jezabel então mandou matar o cara para que pudesse então se apoderar da herança do sujeito, da propriedade dele. Ela também praticou prostituição e feitiçaria. Era realmente uma agente de Satanás em meio ao povo de Deus. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. O tratado de Deus aconteceu de uma forma muito severa. A partir do profeta Elias, que prevê a seca, que é o assunto do segundo tópico da lição, essa idolatria e todas as outras atrocidades terríveis que Acabe permitiu que acontecesse em Israel, houve uma reação da parte de Deus e da parte do profeta Elias, que confrontou o rei de Israel, dando a Acabe uma sentença de que não mais choveria em Israel até segundo a sua palavra, até a sua segunda ordem. E o texto bíblico diz que houve uma grande seca em Israel. O próprio profeta Elias pagou um preço alto pela sua palavra, que ele acabou tendo que enfrentar também as consequências dessa seca, né? Enfrentou dificuldade de alimento e tudo mais, e ele teve que fugir da ameaça de Acabe e Jezabel. Contudo, a gente vê o tratamento e o cuidado de Deus para preservar a vida do profeta Elias, em preservar e trazer proteção à vida do profeta Elias. Deus mandou alimento para ele, né, proveniente aí de corvos com pão e carne. Há toda aquela discussão se eram corvos mesmo ou se era uma tribo autodenominada de os corvos, né? Deus mandou também que uma viúva o sustentasse, enfim, não faltou cuidado à vida do profeta Elias. Então, aquele que se coloca na mão de Deus para ser usado por Deus, que se entrega mesmo ao projeto de Deus para ser usado por ele, pode ficar tranquilo que Deus é poderoso para cuidar de todo homem que se coloca à disposição de Deus, né? A história nos mostra o quanto Deus cuida de verdade daqueles que se entregam de fato aos seus
cuidados, não é? O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as necessidades. Talvez você esteja me assistindo agora aí do outro lado da tela, enfrentando uma situação muito difícil na sua vida, uma adversidade terrível. Saiba que Deus é provedor, Deus é aquele que sustenta, aquele que faz surgir do nada uma provisão para os seus filhos. Deus é Deus que abre portas até onde não existe porta, né? Lembra do povo de Israel afrontado e acuado diante do grande mar? O texto diz que Deus abriu uma porta onde não existia sequer uma porta. O tópico 3 da lição, o encontro de Elias com Acabe. Isso aqui foi um episódio assim bombástico do Antigo Testamento, né? Um episódio muito forte, um confronto muito forte. Elias tinha uma firmeza muito grande nas suas palavras, nas convicções do seu coração, não é? E aí ele confrontou o rei Acabe, que respondeu, né, com uma total falta de discernimento espiritual, dizendo que Elias era o perturbador de Israel, quando que na verdade era o próprio Acabe que gerava todos esses transtornos para a nação israelita, né? A falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através do profeta Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências da sua culpa, né, fizeram trazer para Israel muitas consequências e consequências graves. O coração de Acabe estava totalmente endurecido em razão da decorrência do seu pecado. E já chegou um ponto que não tinha como ele voltar atrás no seu estado deplorável, espiritualmente falando. A verdade, Acabe se tornou aquilo que nós chamamos agora na velha aliança, ele se tornou um apóstata da fé, ele se apostatou da fé. E aí o comentarista colocou na lição que o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências da sua apostasia, mas todas as pessoas também à sua volta sofrem, né? Todas as pessoas que dependem dele sofrem pelo mal causado pela sua apostasia, né? Apostatar-se, né, é negar a fé outrora professada, de maneira que um ímpio não pode apostatar-se, né? Só se apostata da fé quem já teve fé, né? A palavra apostasia significa isso, negar a fé outrora professada. Desse tópico 3 da lição, que você precisa guardar é que a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar pelo caminho do Senhor, ele acabou levando o seu reino e a sua própria casa à ruína. Uma palavra de Deus para o nosso coração: não podemos permitir que a ignorância e a dureza de coração nos atinja. Nós precisamos ter o nosso coração sensível diante de Deus para que então possamos trilhar os caminhos retos, fazer a conversão necessária, mudar a rota quando necessário. Deus abençoe você e a sua casa de uma maneira abundante. Esta foi a terceira lição deste trimestre das lições bíblicas para a escola dominical. Deus te abençoe, fique na paz.